Rapaziada, a coisa galgou degraus. A crise se agigantou, dá pra ver a olhos nus. Jair Bolsonaro passa a agir com desespero típico de animais acuados. Sobre essa bagunça que vivemos atualmente, que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal se está pintando aqui pela primeira vez, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Diariamente eu estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com os assuntos, os conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, se inscreva agora aqui no canal. Vai ser uma honra contar com sua presença aqui diariamente, cara, porque são no mínimo 7 vídeos por semana. Inscreva-se aí, por favor, meu filho, por favor, minha filha. Aproveita, sininho na fita, clique aí nas notificações, porque assim que eu postar o vídeo, o YouTube te avisa, você assiste, beleza? Tivemos uma segunda muito louca e uma terça-feira que promete mais calor na fervura que é o Brasil de hoje. Triste Brasil de hoje. Precisando ser sincero, triste Brasil de hoje. Por quê? Ultrapassamos a trágica marca de 315 mil mortos de Covid-19. Caminhamos a passos largos aí para chegar a 500 mil mortos ainda no primeiro semestre de 2021, e a crise política não arrefece. Jair Bolsonaro compreendeu que as suas chances de reeleição diminuem a cada dia que passa. A ameaça do Centrão com impeachment mexeu com o psicológico já nada tranquilo de Jair Bolsonaro, e ele começou a agir como um animal acuado. Vamos voltar ao final de semana. Ontem tratei no vídeo aqui do canal sobre a necessária e a provável demissão de Ernesto Araújo. A gente achava que só esse seria um fato relevante para uma segunda-feira, depois do que ele fez no final de semana com a senadora Cátia Abreu e tudo mais. Só que a segunda foi muito mais louca do que a gente imaginava, né? Tivemos uma dança das cadeiras ali, 6 ministros saíram ou mudaram de cargo, de função e tudo mais. Algumas coisas aconteceram e hoje de manhã acordamos com a notícia divulgada logo depois das 7 da manhã de que os comandantes militares colocaram os cargos à disposição do novo ministro da Defesa. Isso nunca tinha acontecido na história. Quando os comandantes das 3 armas, Exército, Marinha, Aeronáutica, ao mesmo tempo colocam os cargos à disposição, é que a crise está dada. E temos problemas muito sérios, muito delicados para resolver no Brasil, que vai ser difícil. Não vai ser fácil e a gente vai pagar um preço caro para se resolver essa coisa toda, porque deixamos o bicho crescer. Deixamos aquela praga do jardim, que se você retira a raiz dela quando é pequenininha, é muito fácil. Depois vai crescendo, vai dando uma canseira, e tem vezes que nem tem mais jeito. Aquela praga já acabou com o seu jardim, acabou com o seu gramado, acabou com a sua planta, com sua muda ali e tudo mais. Vamos lá. Ontem, 6 ministros perderam seus cargos. Vamos entrar aqui nesse troca-troca das cadeiras para a gente compreender um a um quais são os movimentos dados. Na Casa Civil, saiu o general Braga Neto, entrou o general Ramos. Na prática, isso muda muito pouco. São 2 generais, talvez os mais bolsonarizados, junto de Augusto Heleno, dessa cúpula fardada ou ex-fardada do governo de Jair Bolsonaro. Então essa troca aqui é muito mais uma acomodação ali que não envolve muita coisa. Ministério da Justiça, sai André Mendonça e entra Anderson Gustavo Torres, delegado da Polícia Federal. Aqui sim tem uma mudança significativa. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública coordena a Polícia Federal, está sob a sua alçada as investigações envolvendo a Polícia Federal, inquérito de fake news, tudo isso está sob a alçada do Ministério da Justiça. André Mendonça se mostrou o mais fiel discípulo de topar realmente os absurdos jurídicos que Jair Bolsonaro propõe. André Mendonça topou todos, inclusive o abuso, o excesso
da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Então você vê que o André Mendonça volta para a AGU, a gente vai chegar na AGU daqui a pouquinho, para se portar realmente como advogado bolsonarista para resolver as tretas jurídicas, sonhando, é claro, com uma vaga no Supremo Tribunal Federal e no Ministério da Justiça, um delegado de polícia alinhado, amigo de Flávio Bolsonaro, que naturalmente tem o seu interesse em relação a algumas investigações que passam pela Polícia Federal. Então aqui é uma mudança complicada que precisamos ficar atentos. Ministério da Defesa eu vou deixar por último, porque é um ponto que a gente tem que aprofundar. A AGU já falei. Secretaria do Governo, aqui é um ponto interessante, né? Sai o general Ramos, entra a deputada Flávia Arruda, deputada de primeiro mandato, mulher do ex-governador do Distrito Federal, o José Arruda, né? O Roberto Arruda. Ele foi preso por escândalo de corrupção, teve envolvimento naquele mensalão do DEM e tudo mais. Flávia Arruda, nome próximo, muito próximo de Arthur Lira. E a Secretaria de Governo, é importante destacar, é quem coordena a distribuição de emendas parlamentares. Ou seja, provavelmente isso aqui é um acordo em relação à eleição da Câmara dos Deputados. O Jair Bolsonaro cumpre um acordo com o Centrão a partir do momento da eleição de Lira. Então, essa articulação envolve isso, aumenta o poder do Centrão, porque é um cargo interessante para eles que coordena essa conversa com os parlamentares e principalmente o pagamento das emendas. A deputada Flávia Arruda, deputada federal pelo Distrito Federal, do PL do Distrito Federal, que tem uma consequência também para 2022. O Lula já havia manifestado que desejava Josué Gomes, filho do Zé de Alencar, que foi vice-presidente com ele, filiado ao PL, na sua chapa presidencial. Esse movimento aqui pode trazer o PL para a chapa da reeleição de 22 de Bolsonaro, isolando o partido de Lula. Vamos aguardar esse movimento. O Centrão não dá para contar, porque um dia para o outro muda as coisas e eles aderem, eles fazem adesão ao governo, caem fora, conforme as circunstâncias. Então isso aí a gente tem que observar. Ministério das Relações Exteriores, caiu Ernesto Araújo, que a gente já havia comentado no vídeo de ontem, entrou Carlos Alberto Franco França, um diplomata que não era a expectativa, mas também a gente não esperava uma coisa muito diferente do governo de Jair Bolsonaro, já que os quadros são muito pouco qualificados, os quadros que cercam o bolsonarismo. Então eles têm uma carência de quadros para ocupar esses postos estratégicos. Carlos Alberto Franco França, ele ganhou a confiança do governo para resolver as questões cerimoniais. Então ele ganhou a confiança de Jair Bolsonaro por conta dessa proximidade e ocupa o mais alto cargo das relações exteriores no Brasil. Você parar de arrumar confusão no Twitter já melhora. Não é difícil. Não é difícil melhorar a pífia gestão de Ernesto Araújo. Mas pode ficar tudo na mesma também. Confesso que não tenho muita expectativa. Ministério da Defesa. Aqui o bicho fica mais complicado. General Fernando Azevedo e Silva foi despedido ontem numa reunião rápida, de menos de 5 minutos. Jair Bolsonaro o chamou, comunicou que precisava do cargo. E ele descreveu uma carta que o colunista do Globo, Lauro Jardim, diz que as 10 palavras mais importantes da nota oficial do Ministro da Defesa demitido, né? Ele contou, são 76 palavras a nota, mas as 10 que mais importam. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. A leitura é de que aqui ele manda o recado de que Jair Bolsonaro estaria tentando fazer um uso excêntrico, abusivo, do poder das Forças Armadas para fins político-partidários, para fins golpistas. O tal do estado de sítio, o estado de defesa, visando algo de exceção para punir governadores que tentaram colocar medidas de isolamento social, restrição de circulação para a população por conta da pandemia. Será que o novo ministro da Defesa, General Braga Neto, topa essa roubada? Bom, essa é a pergunta que fica. Ele é um general que mostrou lealdade a Bolsonaro, mesmo nas suas ideias mais estapafúrdias. Quando os 3 comandantes das 3 armas colocam seu cargo à disposição, isso diz muito. E a gente pode estar vendo ali um conflito interno, dentro dos quartéis, tal qual a gente vê nas polícias militares, em que a base bolsonarista tenta contaminar por questões ideológicas, e tenta promover a insubordinação
da tropa, principalmente das baixas patentes, dos praças, perante o comando das polícias militares, perante os governadores. Talvez Jair Bolsonaro esteja se movimentando nesse sentido. Ele considera que entregou muito para as Forças Armadas e recebeu pouco. De fato, as Forças Armadas foram muito bem tratadas no governo Bolsonaro por uma questão corporativa, em relação à reforma da Previdência, em relação ao novo plano de carreira que teve um aumento expressivo no soldo dos militares e tudo mais. Contudo, isso é um agrado político. Você não pode exigir uma ação fora da Constituição do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, por conta de decisões corporativas de Bolsonaro agradando sua base política. Vivemos um momento delicado. Não acho que há espaço para um golpe, por uma questão internacional e por um contexto local. Não vejo competência no governo para dar golpe, mas vejo competência para bagunçar muito e piorar o que já não está bom. Vocês entendem? Talvez não consiga, de fato, assumir o poder. Talvez, hoje eu acho que uma tentativa de golpe duraria ali poucos dias e Jair Bolsonaro acabaria preso na papuda, caso levasse esse intuito adiante. Contudo, até chegar a esse ponto, iria morrer muita gente, iria bagunçar muito, iria piorar muito a imagem do Brasil, que não está nada boa no cenário internacional. Logo, é preciso conter esses arroubos autoritários de Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão que de nota de repúdio não dá mais, né? Nem por parte do Supremo, nem por parte do Congresso Nacional. E a gente vive um triste momento em que a mobilização de rua, que provavelmente estaria acontecendo em tempos normais, hoje ela é impedida pela questão pandêmica. Então, assim, a gente vive uma sinuca de bico histórica. A gente nunca viu um movimento desse em que as altas patentes se colocam preocupadas e no movimento de ruptura com o governo. A gente tem uma situação muito delicada hoje no Brasil por culpa do comportamento irresponsável de Jair Bolsonaro. O Centrão vai nadar de braçada enquanto lhe for conveniente, enquanto ele estiver lhe rendendo cargos e verbas para emendas parlamentares. Mas não se furtará por lá fora, até porque numa tentação golpista, o Centrão sabe que eles seriam os primeiros a serem defenestrados do poder, porque a lógica bolsonarista é da exclusão, é do confronto, é de sempre optar pela beligerância, não pela composição. O Centrão tem consciência disso e vai sugando, vai tirando o que dá dessa fragilidade de animal aquado de Jair Bolsonaro. Eu não vejo muita saída política para Bolsonaro, porque eu não vejo capacidade de articulação e habilidade dele. Estamos num momento muito delicado. Eu preciso que vocês tenham clareza, meu velho. Eu preciso que você tenha clareza, minha filha. O que Jair Bolsonaro quer é uma ruptura democrática. Isso está muito claro. Ele vai tentar, vai esticar essa corda ao máximo. E, enquanto isso, vai esgarçando o tecido social brasileiro, que já está muito longe de seu estado, de estar num ponto saudável. O tecido social brasileiro já está esgarçado o suficiente por conta dos arroubos autoritários da Lava Jato, por conta dos discursos de essência golpista de Jair Bolsonaro, por conta da contaminação ideológica das baixas patentes das polícias e das Forças Armadas. Tudo isso piora o ambiente democrático brasileiro. Jair Bolsonaro, ao invés de distensionar, jogar água fria nessa fervura, não. Coloca mais lenha na fogueira, aumenta a chama do gás para que a fervura fique mais intensa. Enquanto isso, uma pandemia vem destroçando as famílias brasileiras, muitas, milhares delas enlutadas, vem destroçando empregos, vem destroçando a economia, e Jair Bolsonaro pensando em estado de sítio, em estado de defesa, em golpe de Estado. É inacreditável o momento lamentável que chegamos. Rapaziada, se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssimo para mim a sua interação com o vídeo aqui. Vamos ficar atentos, vamos ver os desdobramentos aí do dia. Nem dá para falar da semana, porque o acontecimento está tão quente, as coisas estão acontecendo tão, assim, de revoluções por minuto, que a gente tem que ficar atento o tempo todo. Lives do final de semana, quinta-feira, véspera de feriado, eu vou estar aqui respondendo a sua pergunta. Dance with myself, eu e você e eu juntinhos. Quinta-feira, conto com sua audiência às 9 da noite aqui no canal. Beleza? Sexta-feira vou conversar... Não, deixa eu me confirmar. Primeiro mandei o WhatsApp, mas não confirmou. Mas quem acompanha já sabe que sexta-feira, primeira sexta de abril, tinha um compromisso aí. Quem já acompanha as lives anteriores sabe do que eu tô falando. Sabadão, clássico tradicional Morgan Costa, no canal do Henrique Morgantini. Essa é a agenda de lives do final de semana. Quinta, sexta, sábado. Quinta-feira, por conta de véspera de feriado, vou fazer uma live sozinho, respondendo as suas perguntas. Maravilha? Rapaziada, uma excelente terça-feira para você e é nóis!